A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos concluindo as leituras no primeiro livro dos Reis. Nós estaremos lendo os capítulos 21 e 22, lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Amém? Vamos lá então. Capítulo 21, primeiro livro dos Reis. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, e se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se em sua cama e voltou o seu rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, a ter com ele, lhe disse: o que é isso que tens, que estás assim desgostoso em teu espírito e não comes pão? E ele respondeu: porque falei a Nabote, o Jezreelita, e ele disse... E lhe disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei em lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-te teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e selou-as com o sinete dele, e enviou aos anciãos. Veja que a mulher praticamente fazia as coisas por ele, né? Impressionante. E também aos nobres que havia na cidade, que habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei-o assentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da cidade, e os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhe ordenava. Veja que a mulher praticamente controlava todo mundo. Nosso Deus. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte deles e testemunharam contra ele e contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o Jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive mais, mas está morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o Jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: dispõe-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste herança. Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já ameaçaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já vendeste para fazer-te o que é mal perante o Senhor. Eis que te trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe todo o do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que irritaste e fizeste para pecar Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão a Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. Quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal. Olha só, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava.
que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, dos quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e o seu corpo, e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio, parece que Acabe também era meio depressivo também, né? Mas era totalmente controlado, dominado pela mulher, né? Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto visto que te humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei sobre essa casa. Então vejo que Deus ainda teve piedade e misericórdia dele, né? Mas Acabe acaba morrendo, né? A gente vai ver aqui mais para frente. Capítulo 22 agora. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou Josafá: irás tu a peleja a Ramote-Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta a primeira palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhe disse: irei a peleja contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse porém Josafá: não há aqui ainda algum outro profeta do Senhor para que consultamos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes escornearás os sírios até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram, dizendo: sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis as palavras dos profetas, a uma só voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, assim eu falarei. E vindo ele ao rei, ele lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. E o rei disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, veja que Micaías primeiro ironizou ele, né? Aí ele fala a verdade agora, né? Que Israel era como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com o quê? Respondeu ele: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: toma Micaías e devolve a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis:
Assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, então não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós, todos os povos. E subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja as suas vestes. Aquilo era capcioso, irmãos, porque ele estava em busca só do rei. Então ele vestiu roupa normal e mandou o Josafá, tá vendo? Josafá, que era um bom rei, acabou se aliançando com Josafá, né? Casamento entre famílias. E aí ele quase morreu nessa peleja, o rei Josafá, né? Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: certamente esse é o rei de Israel. Por quê? Porque ele estava trajado às vestes reais. E eles se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram prosseguir. Quase ele morreu, né? Então um homem se entrezou do arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. Então disse ao seu cocheiro, né, que levava as armas: vira-me e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. O camarada pegou a flecha, jogou para cima, e a flecha foi para cima e voltou para baixo. Quando voltou para baixo, acertou o rei de Israel, Acabe, né? A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue que corria da ferida para o fundo do carro, ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão do exército que dizia: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando levaram o carro junto do açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra do Senhor que tinha dito: as prostitutas banharão-se nessas águas. Quanto ao mais os atos de Acabe e tudo quanto ele fez, a casa de marfim que construiu e todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, conforme a palavra de Elias, né, assim se cumpriu em Acabe, né, quanto à sua morte. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Israel no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filho de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia os altos não se retiraram deles. O povo ainda sacrificava e queimava incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais atos de Josafá e o seu poder que mostrou e como ele guerreou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficavam nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navio de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão aos meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Ele serviu a Baal e o adorou e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera o seu pai. Então, meus amados, aqui encerra, né, falando aqui, do trágico final do reino de Acabe, que foi um dos piores reis de Israel, e também menciona o reinado de Josafá, rei de Judá, e também o reinado de Acasias, que foi filho de Acabe, que reinou apenas 2 anos, né? Então, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus. A partir de amanhã, começaremos as nossas leituras no 2º livro dos reis.